Você já parou para pensar quantas pessoas são exemplos na vida? Quantos exemplos você tem? Quantas pessoas para você são referências de coisas que você gostaria de ser e que de repente, talvez hoje, você não seja ainda? Tem gente que para nós serve como um alvo a ser alcançado. Essas pessoas geralmente nós tomamos como exemplo de vida. E nessa série que nós estamos estudando hoje, nós falaremos sobre o que é um exemplo de fé. Meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. Eu estou feliz aqui de você estar com a gente nesse domingo pela manhã, na nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando uma série em 1 Pedro, na primeira carta de Pedro, sobre uma vida exemplar. E como eu já falei, você já viu aqui na introdução, nós estaremos falando hoje sobre um exemplo de fé. O que é importante para nós ser exemplos de fé, ou o que é um exemplo de fé? É um exemplo a ser seguido e que nós todos devemos de fato caminhar para sermos esse exemplo, né? O nosso texto de hoje está em 1 Pedro, capítulo 1, no versos de 3 a 9. Eu convido você a abrir sua Bíblia. Eu estou usando a Nova Versão Internacional, então você acompanha aí junto comigo. Diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim, acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Amém? Nós já vimos que Pedro ele escreve para algumas pessoas com a intenção de falar para esses cristãos, para quem ele escreve, acerca do sofrimento, né? Pedro está preocupado e a intenção dele é exortar os irmãos para dizer assim: olha, vocês vão sofrer, vocês vão passar por situações difíceis, mas não se preocupem que essa circunstância, ela, no fim das contas, ela vai ser favorável a vocês. Então, se for para sofrer, vocês precisam sofrer, mas esse momento de sofrimento, ele é um momento que precisa ser compreendido por vocês, que nesse sofrimento ele tem um propósito. Então a carta ela vai se desenrolando, como nós já vimos aí na semana passada na parte introdutória. A carta ela vai se desenrolando justamente nesse aspecto de que nós teremos sofrimento, mas esse sofrimento ele tem, obviamente, um propósito, e esse propósito, ele para Deus ele está muito bem definido, para nós eventualmente não está tão definido, e a gente vai buscando pela palavra do Senhor, tentando compreender qual o propósito, por que a gente sofre, por que as coisas vão acontecendo conosco. Para a lição de hoje, um exemplo de fé, eu preciso também, eu não fiz isso na semana passada, e eu preciso parametrizar com você, ou pelo menos conversar com você sobre o que é um exemplo. Uma vez que a série fala sobre exemplo, de vida, exemplo no sentido de uma vida exemplar, uma vida que ela é exemplo, então é preciso que a gente defina o que é exemplo. A palavra exemplo, ela é um ato ou ação de se apegar, ou de se pegar um fato já existente, ou seja, já é algo que já existe, para explicar uma situação. Por exemplo, você, para dizer para alguém o que é uma cadeira, você vai buscar uma cadeira e dizer para a pessoa, e mostrar um exemplo de cadeira para a pessoa entender. Isso é uma cadeira. Da mesma forma como isso é um violão, ou seja, você vai pegar um violão e vai mostrar para a pessoa, tá aqui, ó, isso aqui é um violão, e esse violão ela vai tomar como referência, é um exemplo daquilo que se quer dizer. Mas a palavra exemplo também, ela pode ser usada como aquilo que pode ou deve ser imitado ou copiado, ou seja, como um modelo, um padrão. O exemplo é esse violão aqui que você está vendo, um violão preto com 6 cordas,
para a criança. Então esse violão ele tem um tamanho, tem uma medida. Se eu quiser reproduzir um violão igual a esse aqui vai servir como parâmetro, como modelo, como protótipo, e a partir desse protótipo você vai ter esse exemplo, e quem quiser construir um violão, fazer ou até mesmo adquirir um igual a esse, vai procurar um modelo igual para adquirir um violão de acordo com esse modelo. Então a palavra exemplo também ela tem esse significado. O exemplo ele pode ser ainda usado num texto argumentativo para reforçar justamente o argumento que nós estamos utilizando. Então a palavra exemplo ela vai ter 3 aspectos básicos. Primeiro, ela é um fato. Ela é um fato utilizado para assegurar uma realidade ou uma situação. Eu uso o exemplo como um fato para metaforizar ou falar sobre uma circunstância. E dizer, olha, essa circunstância é parecida com essa, eu uso como exemplo. O exemplo ele pode também servir como modelo para dizer, olha, isso aqui é o modelo a ser imitado, esse aqui é o exemplar que você tem para imitar, ou ainda que o exemplo ele é usado para reforçar um argumento. Então uma vida exemplar ela vai ser uma vida de alguém que é modelo, né? Que é alguém que é modelo, que é parâmetro digno de ser imitado, ou seja, um referencial para que os outros se baseiem nesse para então seguir essa referência também. É importante a gente frisar isso bem, porque nosso modelo último, ou nós devemos, em última análise, sermos imitadores de Cristo, né? Buscar Cristo como parâmetro. Mas ao longo da nossa jornada, nós vamos nos deparando com pessoas que elas têm o mote da vida de ser imitadores de Cristo, e talvez essa aproximação da gente, né, da nossa realidade, por ser contemporâneos, nos fazem olhar para essas pessoas também como referência de determinados assuntos, né? Referência em oração, referência em estudo da Bíblia, referência em fé, referência em diversos aspectos, não só relacionados, obviamente, à vida religiosa, ou à espiritualidade, ou à vida eclesiástica, mas claro que naquilo que tange também diversos âmbitos da vida, né? Seja profissional, seja em qualquer outro campo, nós sempre vamos ter exemplos nos quais nós queremos nos espelhar, né? Eu, como futuramente serei pastor, eu tenho alguns pastores nos quais eu me baseio, olhando para frente, pensando, um dia eu quero ser um pastor como essas pessoas aqui. Da mesma forma como você, que hoje de repente é um profissional de uma área determinada, você vê os profissionais da sua área e diz, olha, essas pessoas aqui são os referenciais da minha área, eu quero chegar nesse parâmetro aqui, nesse nível desses profissionais. Então a gente sempre vai ter aí pessoas que servem como referência para a gente. E nesse sentido, uma vida exemplar é de que nós, como cristãos, nós é que devemos ser a referência na sociedade desses assuntos que a gente vai tratar, tem tratado desde o domingo passado, né, nessa parte introdutória, mas principalmente a partir de hoje, como um exemplo de fé. E o que é fé, então? Se nós pegarmos ali uma definição aí, talvez mais sucinta, porque se a gente for definir só o que é fé, nós vamos passar horas aqui falando sobre as definições de fé. Então eu vou pegar uma definição mais simples de fé para a gente ter uma referência para caminhar, né? A fé, ela diz, a palavra fé, ela pode ser definida a partir do latim fide. Por isso que quando você tem os 5 solas da Reforma Protestante, você vai ter que um deles é sola fide, né? Somente a fé. Ou seja, a palavra fide, ela é a adesão de forma incondicional. Ou seja, eu não tenho nenhum condicionante para eu aderir a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo verdade. Eu considero fé, só para tentar exemplificar aqui de maneira mais fácil, que esse violão aqui, eu vou usar ele de exemplo de novo, pela fé esse violão é vermelho. Porque eu olho para ele e enxergo pela fé, de maneira concreta, que de alguma forma esse violão ele torna-se-á vermelho. Porque em algum dia pode ser que alguém pegue e vai lixar, vai pintar e ele vai... Então pela fé eu creio que ele será vermelho, ele irá ser. É algo que eu creio na realidade daquilo, embora aquilo ainda não seja. Então nesse sentido a fé, ela é quando a gente incondicionalmente se agarra a essa hipótese. Eu não sei se ele vai se tornar vermelho um dia, mas dentro de mim eu creio que ele se tornará vermelho, embora hoje ele seja preto. E a gente passa a considerar como sendo uma verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação. Não tem nada que me aponte que esse violão vai ser vermelho um dia.
mas eu creio pela fé que ele será. Então, a fé, ela é esse elemento de certeza de algo que vai vir a ser, vai acontecer, e que pode até não ter talvez nenhuma plausibilidade ainda hoje, mas eu creio que isso vai acontecer, eu tenho convicção naquilo. E eu não tenho nenhuma prova de dizer assim, olha, eu provo por A mais B que isso aqui vai acontecer, né? É diferente de eu fazer uma previsão sobre algo. Por que eu vou fazer uma previsão sobre algo? Porque baseado numa série de critérios, numa série de análises, eu olho para o horizonte e enxergo uma possibilidade de acontecer determinada coisa. Então, isso aí é uma previsibilidade. Eu faço uma análise preditiva. Pelos dados, eu suponho que a caminhada vai ser por aqui. Mas isso, na fé, eu não tenho dados disponíveis para isso. Na fé, eu creio. Então, pela fé, há uma absoluta confiança de que se deposita nessa ideia ou fonte de transmissão. Então, a fé, ela vai ser algo em absoluto, em detrimento, de repente, até análises, características, ponderações, provas materiais de algo. É um simples depósito de confiança em algo de maneira irrestrita, com totalidade, com completude. E aí a gente vai para Hebreus 11, né, que é onde nós temos ali a nossa definição de fé na Bíblia, que vai resumir tudo isso que eu falei, dizendo que a fé é certeza. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fé é certeza, fé é convicção. Fé, eu sei que vai acontecer porque eu creio que vai acontecer, e é isso. Então a fé, ela aponta para isso aqui. Então, considerando o texto que nós lemos aí de 1 Pedro, né, no capítulo 1, de 3 a 9, nós vemos alguns elementos interessantes aí sobre a fé. Por que elementos sobre a fé? Porque Pedro ele vai fazer uma estrutura inicial, que ele vai fazer um momento assim de louvor a Deus por tudo aquilo que circundeia a cristandade ou a crença cristã. Ele já vai começar ali no verso 3, falando sobre esse elemento. Então nós vamos ver aqui 3 etapas ou 3 aspectos sobre o que é uma vida exemplar de fé com base nesse texto. Por que é uma vida exemplar de fé? Porque a fé ela vai não se basear em critérios lógicos ou provas materiais que nós temos, mas a fé vai se basear principalmente em crenças que nós temos que em algum momento elas vão ser suprarracionais, ou seja, elas vão estar além da nossa compreensão racional. Porque chega a um ponto que a nossa razão ela não consegue processar tudo aquilo que nós cremos. Quando a gente suplanta ou supera a razão, quando nós chegamos a um ponto, e não quer dizer que a nossa crença ela é irracional, mas ela é suprarracional, porque ela está além da nossa compreensão. Então chega a um ponto que somente pela fé eu crerei. Por isso que, por exemplo, Paulo vai escrever em Efésios 2, 8, 9, que pela graça sois salvos por meio da fé. Na fé em que Deus nos dá, por isso nós cremos. Então, isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé é um dom que Deus dá, porque isso vai suplantar a nossa racionalidade. Dentro da discussão filosófica sobre fé, sobre verdade, sobre conhecimento, há defensores de que entendem que a fé, a gente pode racionalizar em cima da fé, e tem outros autores que vão dizer que a gente não consegue racionalizar a fé. No fim das contas, a crença da fé, ou como a fé ela se desenvolve em nós, ela está muito além da nossa compreensão. A gente não vai conseguir, no fim, racionalizar. A gente pode chegar até um determinado ponto, mas a fé ela vai suplantar, ela vai superar esse ponto. Tá? Então a gente vai ver o seguinte, vamos ver três pontos importantes sobre o que é uma vida exemplar de fé, de acordo com esse texto, para que nós, a partir disso, avaliemos as nossas vidas e consigamos dizer se de fato a nossa vida tem sido exemplar. Se nós temos tido fé e se a nossa fé é uma fé exemplar. Tá bom? Nos versos de 3 a 5 nós vamos ver que uma vida exemplar na fé, um exemplo de fé, é alguém que crê na ressurreição, tem uma esperança viva na ressurreição. Esse é um exemplo de fé. Por que um exemplo de fé crê na ressurreição? Se a gente for pensar, os maiores religiosos do mundo, da história do universo, por assim dizer, história do universo, eu vou fazer redundância de novo sobre isso,
se você olhar todos os grandes líderes religiosos da história, você vai encontrar todos eles numa tumba. Você vai encontrar os restos mortais do Gandhi, que era um ativista. Você vai ter Buda, você vai ter profeta Mohammed, você vai ter aí uma série de pessoas que vão ter nessa como é que eu posso dizer, nas suas lápides vão ter inscrições, e se você for lá, você vai chegar e ver um local que tem um resto mortal de alguém. Mas se você for lá na tumba de Jesus, você vai chegar lá, vai ver uma plaquinha escrito: ele não está aqui, ele ressuscitou. Então a fé, ela é uma esperança viva nessa ressurreição de Jesus, o Cristo. Esse trecho ele começa com Pedro fazendo uma bênção no estilo judaico, né? Bendito seja Deus. Só que a bênção, ela vai suplantar o que era da religião judaica, né? O bendito seja Deus, e vai complementar dizendo: e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Pedro já começa apontando uma diferença do judaísmo, né? Porque o cristianismo ele surge dentro do judaísmo. No começo, os seguidores de Jesus eram tratados como uma seita judaica, e nesse ponto a gente já tem uma ruptura com o judaísmo, e para essa ruptura ficar clara, Pedro está dizendo: bendito seja Deus e Pai, é o mesmo Deus que eu creio, que era o mesmo Deus do judaísmo, mas ele também é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Deus encarnado que Deus enviou para nos libertar. Então ele já vai fazer essa diferença de maneira clara para que se compreenda. Pedro deixa claro que a salvação vem do Senhor, né? Ele vai falar sobre regeneração, sobre esperança viva. Ele vai dizer assim: o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o que ele diz aqui no texto, dizendo: conforme sua grande misericórdia, ele nos regenera ou nos dá uma nova geração, um novo nascimento, para uma esperança viva. Ou seja, essa esperança viva é o que de fato Pedro está trazendo para que nós entendamos que a esperança de alguém que tem uma vida de fé exemplar, como é o exemplo de fé, é alguém que crê na ressurreição de Cristo, que já foi regenerado e que foi regenerado para uma esperança viva. E essa esperança viva é justamente a esperança viva sobre a ressurreição de Jesus. Não há, meus irmãos, uma outra esperança, uma outra forma, um outro credo dentro do cristianismo que não aponte para o Cristo ressurreto. Se você assistiu todas as nossas lições aqui da escola bíblica, lá no comecinho nós tivemos um EBD falando tão somente sobre ressurreição, pilar da fé. Então nessa lição nós tratamos justamente de como a ressurreição é um pilar básico da fé, que se não tiver ressurreição, a fé cristã ela não existe. Então, se você tem dúvida, pode dar uma procurada aqui na playlist aqui da escola bíblica, que você vai achar essa lição lá se você tem alguma dúvida sobre ressurreição. A ressurreição ela é tão básica, ela é tão importante para a fé cristã, que Paulo, em 1 Coríntios 15, nos versos 13 e 14, ele vai chegar a dizer o seguinte: se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Ou seja, se Cristo não ressuscitou, tudo isso que a gente está fazendo aqui é inútil. Tudo que os pais da igreja sofreram, as perseguições, os martírios, todos os concílios, todo o tempo estudado, todo o tempo dedicado, toda a vida piedosa que esses homens viveram e que vieram passando até os nossos dias, quando a gente chega nesse ponto, a gente chega à seguinte conclusão: para que isso, né? A gente está vivendo uma ilusão, uma grande ilusão. Talvez de uma certa forma, se pela fé nós não crescêssemos na materialidade da ressurreição, né, que é o que a gente trata inclusive nessa lição que eu citei anteriormente, se nós não crescêssemos na materialidade da ressurreição, a nossa fé ela ia ser inútil, de tal forma que muitos dos críticos do cristianismo eles teriam razão, dizendo que o cristianismo é basicamente uma ilusão, que a gente fica se enganando aqui. E não é fato, porque a palavra de Deus ela referencia dizendo: sim, aconteceu, e você tem aí diversos textos de diversos testemunhos oculares e táteis, por assim dizer, né, de toque da ressurreição de Cristo. Então é importante, né, que nós creiamos que a ressurreição ela é importante e ela é um item sine qua non, sem o qual a fé cristã ela não vai ser desenvolvida, ela não vai existir.
é um fundamento da fé. Então a ressurreição que ele está tratando aqui também, Pedro vai dizer que essa ressurreição está apontando para uma herança futura, uma herança singular. Então quem tem fé, não tem fé acreditando somente no agora. Essa herança guardada nos céus para vocês. Ou seja, essa herança, ela é uma herança singular, que ela não se perece, ela não se macula, ela não vai ter nenhum elemento que possa destruí-la. Ela não é uma herança que está na sua agência bancária, ela não é uma herança no terreno que você recebe, na casa que você recebe, mas a herança tratada aqui é uma herança que ela está depositada num fundo de investimento para a eternidade. Então essa herança ela não vai ter nenhum agente, não vai ter mercado, não vai ter nada que vai atrapalhar, que vai destruir esse patrimônio guardado, porque ele não é guardado por você, mas ele é guardado para você. Uma vez que você é exemplo de fé e crê nisso, ele é guardado pelo próprio Senhor para o nosso futuro. Essa herança, ela é importante a gente entender, né? Que a herança ela é um aspecto que ele só é concedido após a morte daquele que faz o testamento, né? E aqueles que constam no testamento desse que morreu e que deixou herança, geralmente são os filhos, são os familiares, são os parentes. Então a herança ela é algo que não se dá em vida, ela só se dá a partir da morte. Então, nesse aspecto, né, quando você vê alguém que um ricaço, tem uma série de filmes aí que a gente assiste, que é alguém muito rico, que não tinha filhos e deixou a herança para o parente mais próximo, aí descobrir que era um sobrinho, neto, não sei da onde, e a gente tem um monte de filme aí que a gente assiste dessas histórias, que geralmente são comédias. Mas o fato é que a herança ela é dada para um parente, para alguém que tem uma associação mais do que afetiva, uma associação sanguínea. Exceto, claro, se no testamento aquele que morreu deixar o contrário, deixar direcionado. Então você vai ver o seguinte, nesse caso, como nós não temos um laço parental sanguíneo, nós temos um laço parental por adoção, como filhos adotados. Né? Se somos filhos de Deus, regenerados por Cristo, como é dito aqui anteriormente, nós fomos regenerados, então nós somos adotados como filhos, e aí esse sentido, ele vai ter um sentido muito similar ao pensamento de Paulo quando escreve aos Romanos, em Romanos 8,17, que diz: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. E é interessante que essa ideia do sofrimento, né, do compartilhar desse sofrimento agora, ele vai redundar num momento futuro, nessa glória, nesse recebimento de uma premiação, se é que eu posso falar dessa forma, daquilo que a gente faz em vida, no aspecto de que nós estamos plantando, nós estamos trabalhando, nós estamos vivendo, nós estamos nos dedicando nessa vida, também olhando para a vida futura. Então a esperança, meus irmãos, de segurança, nós temos no poder de Deus até os últimos dias. É no poder de Deus que nós vamos ter esperança. Essa esperança viva, ela só será possível até chegar a salvação prestes a ser revelada no último tempo. Então essa salvação que Pedro trata aqui, ele está falando da concretização da salvação. Não é que você não seja salvo agora. Nós cremos que nós somos salvos hoje já, uma vez que nós depositamos a nossa fé em Cristo como Senhor das nossas vidas, declaramos que somos pecadores, declaramos que Ele a partir de agora é o Senhor da nossa vida e entendemos que Ele agora domina sobre as nossas vidas, que o Espírito Santo habita em nós, que somos regenerados. Então tudo isso nós temos essa certeza. A certeza da salvação, ela é para agora. Mas essa salvação, ela inicia o seu processo de justificação agora, ela inicia esse processo de arrependimento, de justificação. Aí a gente starta, né, começa o processo da santificação durante a vida, até chegar ao momento da glorificação, que será o dia que nós estivermos com o nosso Senhor. Então esse dia, Pedro está dizendo que nesse dia que será de fato a salvação, que vai ser o ponto final dessa trajetória aqui, para iniciarmos a próxima trajetória a ser revelada no último tempo. Então o termo que ele usa para tempo aqui não é o tempo cronológico, mas é o tempo de Deus, que é aquele tempo que
sobrepõe ou está fora da realidade, da linha do tempo que a gente está tratando hoje, mas é o tempo que Deus determinou segundo a sua soberana vontade. Tá? Então nós vemos que essa esperança que nós temos é a segurança no poder de Deus, de que Deus vai nos guardar, que é o que ele fala aqui no verso 5, mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus. Vocês são protegidos, nós somos protegidos pelo poder de Deus. É isso que Pedro está escrevendo para aqueles irmãos, para dizer assim, irmãos, não vai ser fácil, vocês vão sentir dificuldade, porém vocês serão guardados no poder de Deus para a salvação futura, para a salvação que acontecerá no dia da revelação do Senhor. Isso aí vai acontecer um dia, vocês precisam crer, precisam ser firmes, precisam aguentar, suportar as circunstâncias, porque Deus quem tem cuidado de vocês. Esperança viva na ressurreição. Tudo isso é porque se tem fé na ressurreição de Cristo. Sem fé na ressurreição de Cristo, é impossível você olhar para tudo isso e acreditar que tudo isso de fato está acontecendo e acontecerá. Só que um segundo elemento importante dentro dessa exemplificação, ou de que somos exemplos de fé, é que a fé ela vai trazer uma dualidade. Eu falei semana passada na introdução que a gente vai ter sempre essa dualidade aí, principalmente entre a alegria e a tristeza, e entre agora e depois, entre o hoje e o amanhã, entre o presente e o futuro. Nós sempre vamos ter essa dualidade porque existe uma tensão entre, para quem Pedro escreve, para as pessoas para quem ele escreve, de que, olha, vocês estão vivendo hoje, mas vocês têm que ficar de olho no amanhã. Só que eu não vivo amanhã, eu vivo hoje. Então essa relação ela vai ser tensa, porque a gente sempre vai ter a seguinte perspectiva. Eu trabalho hoje pensando no amanhã, ou eu trabalho hoje pensando no hoje, mas sem considerar o amanhã. Então sempre você vai ter um pouco essa relação tensa sobre começos e fins, sobre agora, o já e ainda não do reino de Deus, né? É uma relação que a gente acaba tendo, de uma certa forma, um paradoxo, né? Sobre esses tempos, se o tempo é agora ou se ainda não é. Então você vai ver no verso 6 o seguinte, junto comigo aqui, que nisso vocês exultam, ou seja, vocês se alegram. Esse nisso, existe uma discussão, né, sobre o grego dessa palavra, mas boa parte dos intérpretes, dos tradutores, dos estudiosos, concorda que esse nisso, ele está fazendo um resumo de tudo que ele falou nos versos de 3 a 5, né? De maneira clara ele faz um resumo, uma síntese disso, e dizendo, nisso tudo aqui, vocês se alegram, ou seja, vocês exultam. Ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Ou seja, nesse momento, vocês se alegram por todas essas coisas maravilhosas que vocês têm de promessa de Deus, que Deus vai cuidar, que no último tempo, lá no final do tempo de Deus vai ter salvação. Vocês se alegram por isso, glorificado seja Deus por isso. Entretanto, e esse negócio do entretanto, ele acaba criando pra gente aí, né, um negócio um pouco mais difícil. Porque os cristãos, nessa época, eles eram marginalizados de todas as formas nesse contexto histórico. Você vai ver que eles tinham sofrimento de todos os lados, de todos os âmbitos eles tinham pressão. Foram expulsos de dentro do judaísmo, da religião oficial. Para aqueles que não eram cristãos, que não eram judeus, eram gentios, eles provavelmente sentiram ali um afastamento, né? Em alguns lugares, por exemplo, você que era um gentio, você participava das festas em honra aos deuses, porque você era um empresário, era alguém que precisava ter relações comerciais, e essas festas, elas serviam para transações também, né, para ter negociação. Então se você começava a não ir nessas festas, você perdia oportunidade de negócio, e aí você começava a ser visto como alguém que não queria se relacionar, então as pessoas não queriam negociar com você, porque agora você era um cristão e não participava mais das festas. E essas questões, elas iam criando tensão em todas as pessoas que decidiram seguir a Cristo. E nesse ponto acaba que os cristãos eles vão sofrer opressão de várias formas, opressão do Estado, opressão do comércio, opressão das pessoas, das famílias, da religião, opressão de todos os lados. Eles vão se sentir pressionados para não permanecerem no cristianismo e voltarem para onde estavam. Eles só não recebiam pressão do alto, porque do Senhor eles recebiam o afago e o consolo, e Pedro escreve para ser justamente esse alento, para dizer, irmãos, vocês vão se sentir pressionados, contristados, que é a versão da revista atualizada, vocês vão se sentir tristes mesmo,
por conta de muitas coisas que vão acontecer nesse tempo agora. Mas não se preocupem. A melhor tradução, né, desse início aí se refere, como eu falei, da síntese do pensamento anterior. E aí, meus irmãos, a gente entra no grande paradoxo do cristão, que é você estar alegre mesmo em meio à experiência do sofrimento. Em certa oportunidade, nós temos uma conhecida, uma amiga nossa, que na época, há muitos anos atrás, ela perdeu o marido. E nós estivemos lá no culto fúnebre desse irmão muito querido. E eu me lembro direitinho dessa irmã dizendo que hoje meu marido está com o Senhor. Era um dia de luto, de tristeza, era um dia de dor, era um dia de separação, de partida, de despedida. Mas essa irmã, nesse dia, eu me lembro direitinho, porque eu não só estive presente no culto, como eu participava do Ministério de Música naquela ocasião, eu toquei no culto fúnebre do irmão, e eu me lembro direitinho ela dizendo: hoje meu marido está com o Senhor. Então, como é difícil para nós relacionarmos que mesmo no momento de dor, de tristeza, há alegria. Porque a alegria na certeza, na fé de que aquela pessoa que por aquele momento, por essa era, eu me separo, mas ela foi para morar com o Senhor, eu vou continuar aqui, eu sofro, eu estou triste. Essa irmã, graças a Deus, ela depois desse período, passou obviamente um bom período, ela casou-se de novo, era uma senhora, mas casou-se de novo e continua uma pessoa extremamente ativa, uma pessoa feliz hoje, alegre, uma pessoa com quem nós encontramos recentemente, uma pessoa alegre, feliz, casou com um pastor, está seguindo sua vida, servindo a Deus. Porque nós, irmãos, nós temos em nós muita dificuldade de aceitar que no sofrimento nós podemos também ser alegres, porque quando a gente vê o sofrimento, a gente quer sofrer. Eu tenho falado sistematicamente aqui sobre a história do pare de sofrer, mas é um fato que nós gostamos do sofrimento, porque às vezes a gente se sente referendado como vítimas do sofrimento, então a gente se sente validado. Não, eu estou sofrendo, eu estou sendo validado, meu sofrimento está sendo validado por essa circunstância. Então é importante com que a gente pare para pensar o seguinte: eu como cristão, eu posso estar sofrendo, eu posso ser como Jó, como dizia uma canção de uma banda chamada Fruto Sagrado: hoje eu acordei me sentindo só, me sentindo pó igual a Jó. Meu Deus, tenha dó de mim, tô aqui sem saber para onde ir. Então essa canção, ela faz um resumo da história de Jó. Jó, como você já conhece a história, se não conhece, leia lá o livro de Jó para você entender tudo isso, né? Jó vai ter uma vida muito boa, uma vida que decai até um ponto de degradação absoluta, em termos de perdas, de sofrimento. Mas depois Jó é levado pelo Senhor num estado muito melhor do que ele estava lá no começo. Não significa que as perdas dele foram anuladas, não significa que o histórico passado dele foi esquecido, não significa nada disso. Significa que Deus entendeu em Jó alguém que não blasfemou, alguém que se manteve na fé, mesmo que tenha lá em alguns momentos surtado, né, amaldiçoado o dia que nasceu, mas Jó creu. Cria em Deus, porque Jó cria na soberania de Deus, na providência divina. Então você vai ver que, mesmo no sofrimento, Jó não fala contra o seu Senhor, ainda que tenha sido diversas vezes aconselhado a fazê-lo. Então o cristão, ele tem um paradoxo sempre: eu posso estar sofrendo por alguma razão, mas mesmo sofrendo, eu tenho alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, é aquilo que também movimenta as nossas vidas. O motivo da alegria, então, é que no sofrimento há cuidado de Deus. Porque se você não consegue enxergar o cuidado de Deus mesmo no sofrimento, existe algum problema que precisa ser resolvido em você. Quando a gente olha esse texto aqui, a gente vê que Deus cuida da gente. Então, se Ele cuida da gente, eu posso me alegrar, porque Deus está cuidando de mim. Deus cuida de você no seu sofrimento. Não tem ninguém abandonado. Deus não abandonou, não largou você à sua própria sorte. Deus está cuidando de você. Ainda que você esteja passando por uma situação difícil, passando por um perrengue, Ele não largou você aí sozinho à sua própria sorte. Então, e quando a gente vê que
no sofrimento a cuidado de Deus, eu me recordo do texto que o autor de Hebreus fala, em Hebreus 12, 10 e 11, que vai dizer o seguinte: nossos pais nos disciplinavam por um curtíssimo período, por um curto período, segundo lhes parecia melhor. Nesse texto, o autor está falando da disciplina de Deus, como Deus disciplina os seus filhos. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade, ou seja, para nos aproximarmos do padrão de santidade de Deus, é preciso que nós sejamos disciplinados a fim de que a gente vá se conformando até o padrão dele. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Ou seja, se eu estou sendo disciplinado, provavelmente eu vou ficar triste e vou achar que é um momento de sofrimento. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, se você está sendo disciplinado hoje, se você está passando por uma situação difícil que você entende que é uma ação, que é uma circunstância que Deus está permitindo você passar, de maneira macro, todos nós estamos passando pela mesma situação de fica em casa, sai de casa, usa máscara, não usa máscara, remédio A é bom, remédio A não é. A gente está passando pela mesma situação em linhas gerais. Muitos de nós podem estar se sentindo sofrendo, né? Muitos de nós têm estado emocionalmente abalados, sofrido com angústia, sofrido com ansiedade, sofrido até mesmo com a depressão. Porém, nós podemos encontrar no Senhor conforto, consolo e cuidado. Isso não vale só para quem não teve nenhum surto. Vale também para quem teve todos os surtos possíveis nesse período. Vale também para quem morreu nesse período. Vale para quem foi de um extremo a outro dentro desses que eu falei. Porque Deus não nos largou aqui e foi-se embora. Deus continua presente na nossa época. Deus continua agindo, Deus continua controlando em absoluto todas as coisas. Tudo acontece porque Deus permite que aconteça ou porque Deus faz com que aconteça, mas nada escapa aos olhos do Senhor. O termo original desse verso 6, ele vai dizer o seguinte, que existe um amálgama, né, uma mistura, uma fusão entre passado e presente nesse pensamento, trazendo a possibilidade de sentido desse trecho do agora e do porvir. Então a gente sempre está falando dessa dualidade, né? Deus permite o sofrimento, esse sofrimento ele pode estar acontecendo agora, mas eu sei que lá no futuro esse sofrimento ele vai ter um fim, e esse sofrimento finalizado, uma vez finalizado, ele trará consigo os benefícios se eu tiver me mantido fiel, crendo no Senhor e no seu cuidado, porque o Senhor não vai falhar. Nós podemos falhar na nossa fé, na nossa crença, no nosso jeito de fazer as coisas, mas Deus não vai falhar no dele. O Senhor não vai falhar. Então, na vida, a nossa esperança, meus irmãos, ela não é para agora somente. Eu creio que Deus cuida da gente agora, da mesma forma que Ele continuará cuidando até o dia da salvação, na revelação do Senhor no último tempo. Então, se você não cria nisso, é bom que você passe a crer que Deus cuida da gente agora e continuará cuidando até o dia do Senhor, até o dia que Cristo voltar e nos levar dessa terra. Tem um ponto que eu acho que é importante ficar claro, de que o mal, ele não é uma ação de Deus sobre as nossas vidas. Porque tem gente que acha assim, mas poxa, se Deus é bom, por que o mal existe? Bom, essa é uma pergunta filosófica, teológica, ontológica, que precisaria de um outro tempo para a gente conversar sobre. Mas o que eu quero deixar claro para você nessa manhã é que o mal permitido por Deus, ele não vem de Deus, ele não é produzido por Deus. Mas basicamente esse mal, ele é do pecado que ainda é residual na gente, da maldade da nossa carne, da maldade desse mundo, do pecado do príncipe deste mundo, e dos impulsos que nós temos, né, do pecado. A gente vê que Deus, ontologicamente, ou seja, não é da natureza de Deus, não é do ser de Deus o pecado e nem o mal. Como Tiago 1,17 vai nos dizer que a tentação, ou seja, o mal, o pecado, não procede de Deus. Ninguém diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode tentar ninguém.
Então você que de repente está passando por uma situação um pouco mais difícil, uma situação mais complicada, uma situação que você entende que é de sofrimento, não ache que você está sendo tentado por Deus. Não ache que você está sendo espezinhado por Deus. Mas que por alguma razão Deus permitiu que você passasse por isso nesse momento, para que lá na frente você se tornasse um exemplo de fé, para que as pessoas olhassem e vissem assim: poxa, o Estevão passou por tudo isso aqui, mas olha só como o Senhor cuidou dele, olha só como ele creu no Senhor desde o primeiro dia e nunca deixou de crer no Senhor, e olha só o que o Senhor fez com ele. É diferente do que a gente vê, por exemplo, na teologia da prosperidade, que fala que esse benefício, né, futuro, ele vai ser bênçãos materiais, dinheiro, posses. Não é absolutamente nada disso. Provavelmente, se você não trabalhar, você vai continuar na mesma condição financeira que você está, a não ser que você ganhe uma herança de alguém, enfim, alguma coisa do tipo. Mas o fato é que você não vai ter um determinismo nesse sentido de que para provar que Deus me abençoa eu preciso ter coisas. Isso não tem lugar nenhum na Bíblia. Mas o que nós teremos então? Nós teremos uma prova viva do cuidado de Deus. Nós vamos ter elementos testemunhais do cuidado de Deus sobre a nossa vida, e é isso que vai falar ainda mais e corroborar aquilo que as Escrituras já dizem de capa a capa, de que Deus é soberano e de que Ele é Senhor de todas as coisas. A vontade permissiva de Deus para conosco pode nos parecer penosa num primeiro momento, porque pode ser que vá doer, e vai doer mesmo, mas ela tem um propósito definido. E que propósito é esse? O fim da fé. Em que momento a fé vai acabar? Os versos de 7 a 9, a gente vai ver o seguinte, que ele vai dizer que assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm é muito mais valiosa do que o ouro, que perece. Vocês têm uma fé que... E o ouro, mesmo que refinado no... mesmo essa fé refinada, o ouro refinado no fogo, né? Ele vai resultar em algo puro, mas a fé provada e aprovada, ela vai ser muito mais valiosa. Ela vai redundar em louvor, glória e honra quando Jesus for revelado. Ou seja, aquele que se mantiver firme até o fim, fiel, em fé, a crença em Cristo, ele vai ser achado fiel e ele será louvado, honrado, né? Não em si, mas pelo que Cristo faz e fez através dele. Então, esse mesmo Jesus que alguns dizem que nunca existiu, ele que garante, ele é o penhor disso. A provação, meus irmãos, ela tem um propósito purificador em nós. Em nós, a aprovação ela vai ter um efeito de purificação. Ela vai ser o fogo que vai queimar as impurezas e nos deixar puros diante do Senhor. É difícil a gente pensar que em determinadas ocasiões nós somos levados a passar por circunstâncias para sermos purificados, né? Muito provavelmente você já passou por uma situação que você nunca imaginou que ia passar, e você, quando saiu dela, entendeu que Deus usou aquela circunstância para melhorar você. E eu entendo que Deus ele vai usar as provações para nos tornar pessoas melhores, a fim de sermos aperfeiçoados para o louvor da sua glória. O termo dokimion, né, que é a provação, ele na verdade, o termo quer dizer prova, ele vai mostrar o valor de algo, é o grande teste que nós temos para a nossa fé, que é o termo usado nesse versículo. A maneira que nós vimos em Tiago, Pedro nos diz que a nossa fé vai ser testada e validada pelo Senhor, através das provações às quais nós somos submetidos. Nós vamos receber provações, talvez constantemente, talvez não, mas nós seremos provados, nós seremos testados. E esse jogo de palavras entre fé e ouro, né, e você precisa voltar lá para o primeiro século, para quando Pedro escreve, e ver que o ouro ele era basicamente ali um metal mais precioso que se tinha. Né? Era um símbolo de valor agregado, de posse, de poder econômico. Então quem tinha ouro tinha posse, tinha poder. E o ouro, ele coloca o ouro ali, o item mais importante que se tinha ali, né? de demonstração de poder, demonstração de valor, e ele coloca comparado com a fé. E essa relação, né, com a fé, ele diz que a fé ela tem uma qualidade muito superior em termos de valor em relação ao ouro. Você pode ter o ouro que for, mas se a sua fé
provada e aprovada, ela vale muito mais do que o ouro do que qualquer homem possa vir a ter. Então pensa aí no homem mais rico do Brasil, do mundo. Se você for um homem ou uma mulher de fé, a fé que você tem testada e aprovada pelo Senhor, uma fé genuína, uma fé exemplar, ela vale muito mais do que o valor de qualquer homem ou mulher que se tenha muito dinheiro no planeta. A fé em Cristo, Jesus não é conhecido por nós fisicamente, então parece que ele faz ele cita essa fé e ele faz um enxerto aqui dizendo: esse Jesus que vocês não conhecem. Porque até então, quem tinha tido contato com Jesus eram os apóstolos e aqueles que estavam ali lá no começo, né, do primeiro século. Mas aqui a gente está falando do ano 60, cidades dispersas ali da Ásia. Então esse pessoal não conheceu Jesus, não conviveu. Jesus já tinha ascendido aos céus. Pedro escreve para pessoas que apenas ouviram falar e creram em Cristo, assim como eu e você. Nenhum de nós aqui esteve com Jesus, tocou na sua carne, comeu junto com ele. Nenhum de nós fez isso. Mas nós cremos pela fé em Cristo. Então é essa mesma experiência que esses irmãos lá tiveram da crença em Cristo pela fé a que nós temos hoje. Nós vemos então que esse Jesus não é conhecido fisicamente, mas pela experiência da fé e por amor a Ele. Porque eles creem e amam a Jesus, mesmo sem tê-lo visto. Mesmo sem ter tido experiência com Jesus, eles amam. E isso é incrível. Isso é uma coisa impressionante. Você crer, você amar, você se submeter a alguém que você sequer viu, mas crer pela fé, que é assim que deve ser feito. A fé em Cristo, então, a quem nós não vemos, nos impulsiona a experimentar uma vida dedicada e devotada ao louvor da sua glória, com alegria e gratidão. Porque essa fé, que no fim das contas, ela vai projetar a nossa vida, a nossa caminhada a partir do nosso encontro com esse Cristo, do desvelamento dos nossos olhos para a realidade espiritual, da aceitação, né, da crença em Cristo como Senhor, da crença no Cristo ressurreto, na obtenção da viva esperança, na compreensão da realidade espiritual e da aceitação dela, para então nós termos aí um início de jornada. E essa jornada que vai nos levar durante toda a nossa vida, a vida de cada um de nós, paulatinamente, dia após dia, até o nosso último dia. Essa experiência de vida será uma experiência de vida dedicada ao Senhor e devotada para o louvor da sua glória, para que durante a nossa vida, essa nossa vida ela vai redundar em louvor, honra e glória ao Senhor, em fidelidade, numa mostra do nosso amor e da nossa devoção a Ele, seguindo até o nosso último dia. Por fim, a temporalidade da fé será encerrada quando? Porque a fé tem um fim. Se você tem dúvida disso, você vai ver em 1 Coríntios 13 que a fé, a esperança e o amor, elas vão acontecer. O maior desses é o amor. Algumas coisas vão passar. A fé ela vai ter um fim, ela vai ter uma conclusão. A fé ela é um elemento que ele vai catalisar a nossa vida, a nossa espiritualidade. Ela vai servir para ativar essa espiritualidade, para que esse despertamento pela fé ele vá seguindo até ela cumprir o seu propósito de nós chegarmos até o último dia, que é o dia da salvação, que é o que Pedro fala. Então, quando ela chega no fim, finalmente, nós estaremos com o nosso Senhor, como diria Galvão Bueno, numa transmissão de jogo de futebol, ao vivo e em definitivo. Ou seja, não terá mais interrupção, não vai ter mais comercial, não vai ter mais dor, não vai ter mais nada disso. Acabou. A gente vai chegar lá com o nosso Senhor. Então, em definitivo, pela eternidade. Essa é a concretização da nossa salvação. É quando a nossa salvação, ela de fato vai chegar no seu ápice conclusivo, quando nós estivermos com o nosso Senhor na sua glória. Uma vida exemplar de fé é uma fé que ela entende que ela é um movimento que está preso no tempo e que ela tem um determinado fim, e esse fim será o dia que estivermos com o nosso Senhor. Para a gente refletir, meus irmãos, quando nós invocamos um exemplo, nós pensamos em algo no qual nós possamos referenciar, nos parametrizar, né? No fim, nós queremos um modelo a seguir, todos nós vamos buscar referências, modelos a serem seguidos, para que nós sejamos parecidos com eles.
Eu e você, nós buscamos o tempo todo alguém com quem a gente quer parecer. É o corte de cabelo, é o tipo do óculos, é a roupa que a gente veste, é o jeito que a gente fala. Nós queremos sempre parecer com as pessoas que nós acreditamos a elas algo de bom, algo exemplar. Pedro nos ensina sobre os elementos sobre o qual nós cristãos devemos ser exemplos de fé. Nossa fé ela deve ser exemplar na crença de que Cristo morreu e ressuscitou não sendo vencido, mas ele vencendo a morte, inaugurando uma nova era, a qual nós somos herdeiros, a nossa viva esperança. Nossa fé deve ser exemplo na convicção clara, nossa fé deve ser exemplo na provação, no momento da provação, pois assim como Jó, nós vamos nos submeter a Deus e devemos fazer isso, pois nele reside todo o poder para nos preservar em qualquer circunstância, ainda que isso signifique que morramos. Pode ser que isso aconteça. Porém, a nossa esperança viva não está presa aqui. Porque Paulo vai chegar a dizer, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eu morrer agora, eu sei que eu vou me encontrar com meu Senhor. Se eu continuar vivo é porque Deus ainda tem propósitos para mim aqui. A nossa fé deve ser exemplo na convicção clara de que ela é uma certeza que tem validade se provada e aprovada. Bem como tem um final glorioso, o grande encontro em definitivo com o nosso Senhor. Se não temos fé para crer nele, é necessário que nos examinemos agora, a fim de que ele nos molde para que sejamos exemplos de fé. Eu gostaria de encerrar esse momento da lição, ou a lição de hoje, citando A.W. Tozer. Ele diz o seguinte: a verdadeira fé se apoia no caráter de Deus e não pede outras provas além das perfeições morais daquele que não pode mentir. Com as palavras de Tozer e pensando no que Pedro nos disse essa manhã, avaliemos se nós temos sido exemplos de fé, gente que tem uma vida exemplar, para o qual aqueles que são mais novos que nós, aqueles que são mais recentes que nós na fé, eles possam olhar para a gente e dizer: Estevão é um exemplo de fé. Podemos dizer que nós temos construído uma caminhada exemplar de fé, exemplar na fé. Se não, é importante a gente começar a fazer essa avaliação e que Deus nos ajude a acharmos os parâmetros bíblicos para que a gente paute a vida, para que nós tenhamos uma vida exemplar. Amém? Antes da gente orar para encerrar, mais uma vez, dizendo que nós continuamos ainda com as nossas celebrações acontecendo via internet. Então, hoje às 18h30 nós teremos o nosso culto online. Então, esteja conosco às 18h30, tanto no YouTube quanto no Facebook. Participe, chama a sua família, reúne todo mundo na sala, para que a gente celebre junto, cante junto, aprenda da palavra do Senhor na exposição da primeira carta aos Coríntios, feita pelo pastor Viegas. E terça-feira tem CIB Responde. Quinta-feira, 19 horas, nós temos celebração, tá? O nosso culto da semana. O pastor encerrou agora a exposição de Judas. Então, se você perdeu, você pode correr aqui na playlist aqui dos cultos e pegar e assistir de novo. Tem essa vantagem agora, a gente, se de repente por alguma razão não pôde assistir, eu já assisti, mas quer ouvir de novo, a gente tem como correr agora e assistir de novo e ouvir de novo e ser abençoado ainda mais aprendendo da palavra do Senhor. Certo? Não esquece aí de seguir as nossas redes sociais, deve estar aparecendo aí em algum lugar da tela, provavelmente aqui. E que Deus abençoe você, a sua vida nesse domingo. E vamos orar, né? Pai Celestial, nós agradecemos a Ti pela Tua misericórdia, pelo Teu cuidado e pelo Teu amor. Agradecemos pela fé que o Senhor nos deu, porque nós não tínhamos isso naturalmente, mas a fé vem a nós como um dom, um presente do Senhor, para que nós creiamos. Por isso, Senhor, nós gostaríamos nesse momento pedir que o Senhor aumente a nossa fé, porque a gente sabe, Pai, que em muitos momentos a nossa fé ela é pequenininha, ela falha, ela é fugaz. Por isso, Senhor, nos ajuda a crer no Senhor, a ter certeza de que o Senhor realizará, de que o Senhor fará, de que o Senhor é. Abençoa as nossas vidas, abençoa cada família que está assistindo, Senhor, a escola bíblica agora pela manhã, ou talvez em um outro horário. Que o Senhor abençoe e guarde cada lar. Se há alguém doente, que seja restaurado segundo a vontade do Senhor, curado em nome de Jesus.
Se tem gente passando por dificuldade, Senhor, em qualquer âmbito, seja financeiro, seja emocional, seja de qualquer natureza, Deus querido, que teu Santo Espírito abençoe e que, ó Deus, essa pessoa entenda pela tua palavra que o sofrimento ele é uma parte integrante da nossa vida, mas que ele é finito, ele tem prazo, ele vai acabar, e quando ele acabar, a nossa fé deverá permanecer válida, provada e aprovada pelo Senhor. E isso nos fortalecerá e nos trará grandes benefícios para a vida. Por isso, Pai, abençoa o lar de cada um dos meus irmãos que está assistindo nessa manhã e que o Senhor seja conosco e abençoe esse domingo para que nós estejamos cada dia, Senhor, voltados para o Senhor em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.